Livros, leitura! Como será que nós estamos incentivando as nossas crianças a ler? Como que elas estão se sentindo? Será que elas estão estimuladas? Ou será que elas estão querendo passar bem longe desses livros aí? Não tem um pingo de interesse. Vamos saber agora algumas maneiras legais que nós podemos fazer para deixá-las com uma curiosidade aí nessas leituras, certinho? Como vocês podem perceber, aqui estou aplicando a dica do meu vídeo número 1, falando sobre ambiente de sala. Estou aqui com a minha sala decorada de livros e num ambiente que eu tentei deixar um pouco mais confortável. Queria passar, né, se eu fosse dar aula para os meus alunos, para as minhas crianças, gostaria de passar para elas um certo conforto, né, um cantinho especial que eu tentei montar aqui, tá bom? E é o que vocês podem fazer com seus alunos. A primeira dica desse vídeo é isso. Vamos usar as vantagens, né, de estar em casa, dos alunos estarem também nas suas casas. E a primeira dica que vocês podem trabalhar com eles é: escolham um cantinho confortável que vocês adoram ficar para a leitura, para a gente fazer a nossa história, o nosso momento de história. E aí cada aluno vai procurar o seu canto favorito, confortável, com almofadas, que eu coloquei almofada aqui também. Pode colocar uma coberta no chão, pode ser na cama. E a professora ou o professor também, né? Escolha um cantinho aí especial que estimule as crianças, que elas queiram ficar olhando para vocês. Lembrem-se disso. E esse é o primeiro passo. Todo mundo confortável, não importa se a parte da leitura vai ser no meio da manhã, no meio da tarde, depois de uma outra aula, pode ser qualquer outra aula, não importa. Dá um intervalinho aí, dá uns 5 minutinhos para cada um escolher o seu cantinho e você já deixa seu canto pré-preparado ou já preparado e só troca de lugar para poder fazer essa parte tão gostosa que é a leitura, certo? Então vamos lá. Primeiro, se você for ler uma história para os seus alunos ali, vamos trabalhar com a interpretação, certo? Da leitura. Então, por exemplo, a interpretação facial, interpretação vocal. Não é uma coisa complicada, né? É uma coisa que dá para todo mundo fazer. Então, vou dar um exemplo aqui. Vou pegar um livro, Robinson Crusoe, e aí eu abro aqui, sei lá, em qualquer parte aqui, onde nós temos um navio, né? E ele diz, se eu sou narrador, eu vou fazer uma voz normal ou não, mas eu vou interpretar a leitura para que as crianças entendam o que o livro quer dizer. Então, por exemplo, durante a viagem, o barco enfrentou uma violenta tempestade e eles escaparam por muito pouco. Quando chegaram a Londres, Robinson encontrou o pai de seu amigo. Jovem, você deve ter entendido que não é um homem do mar, disse a Robinson. Certo? Então, quando vocês forem ler, interpretem com o rosto, com as expressões faciais e com vozes, né? Eu vou fazer a voz do homem, eu vou fazer a voz de um inseto, eu vou fazer a voz do quê? Inventa uma voz aí e fala. Isso tudo, gente, faz muita diferença. Não é só usar a entonação, né? E usar a pontuação corretamente e as entonações, mas as vozes, a interpretação do que você tá lendo. Isso faz muita diferença. Vocês podem usar mostrando as figuras do livro, ou vocês podem até compartilhar a tela, né? Muitos aí têm a opção de compartilhar a tela enquanto você lê com a sua voz no microfone, interpretando. Aí no caso você vai estar interpretando só com a voz, porque eles não vão estar vendo o seu rosto, mas eles estão vendo as imagens e você está falando atrás de uma forma lúdica, de uma forma criativa, que vai fazer eles imaginarem tudo aquilo, certo? Então, essa é outra dica.
Que exercício de interpretação a gente pode fazer aqui? Por exemplo, gente, isso seria muito divertido. Vocês podem escolher qualquer livro e aí vocês vão ler para as crianças. Cada página que você for ler, as crianças vão ter que desenhar o que elas imaginaram daquela parte do livro. Então, claro que você já vai deixar as crianças preparadas, né? Elas vão ter, sei lá, 6 folhas ali grampeadas, como se elas fossem fazer um livro novo. E aí você vai falar, ó, primeira parte, então eu vou ler, vocês vão ter que desenhar na folha 1, número 1. E aí você lê e eles vão ter que desenhar o que eles imaginaram daquela cena, até acabar o livro, né? Claro, você lê, dá um tempinho, eles desenham. Continua a leitura, dá um tempinho, eles desenham, né? Cada página você dá uma pausa aí. Mas depois, quando eles terminarem de desenhar, vocês ainda podem fazer mais. Vocês podem pedir para que em cada desenho que eles fizeram, eles escreverem naquele pedaço o que eles lembram daquele pedaço, com as próprias palavras deles. E eles vão escrever, e vão virar a página, e vão escrever, e vão virar a página, e vão escrever, da sua própria interpretação, do seu próprio livro. Isso vai trabalhar, gente, interpretação de texto, o que eles estão entendendo do texto, como eles estão interpretando aquilo. E também trabalhar a criatividade da criança. Olha que trabalho legal de se fazer com a turma usando livros, incentivando a leitura. Né? Vocês vão descobrir que, através de um livro, muitos outros livros vão surgir, tá bom? Outra dica. Então, a gente aqui falou sobre leitura e interpretação de texto, certo? Como a gente pode trabalhar isso. Agora, contar a história. Eu não vou mais ler a história, eu vou contar a história. É uma outra forma de trabalhar os livros, o incentivo à leitura. Como que eu posso contar essa história? Imaginem só, se eu fosse escolher um livro e estivesse com algum item que caracterizasse um dos personagens da minha história. Imaginem. E eu fosse contar a história desse jeito. Eu não preciso estar completamente vestida, mas eu posso estar com algum item bem chamativo daquele personagem. Se eu estiver toda vestida, também vai ser muito interessante. Mas imagina eu contar uma história assim? Você acha que eles não vão ficar curiosos para saber o que será que tem nessa história? E aí, quando eu estiver interpretando essa personagem na hora de contar a história, eu vou entrar nessa personagem e vou fazer a voz dessa personagem. E vou fazer a cara dessa personagem quando ela for falar alguma coisa, quando ela for reagir a alguma coisa, certo? E eu conto a história naturalmente. Depois, volto a interpretar a personagem quando for a vez dela. Não vai ser interessante? Então, caracterização é muito legal. Outra forma legal também de vocês trabalharem é usar figuras de palito, figuras de objetos que vocês tenham em casa, que se transformam em objetos, em personagens da história, em cenários da história. Tudo isso para fazer vocês contarem. Mas o mais importante na contação de história é a interpretação. Usando voz, usando pausas, entonação de voz, enfim. Interpretar, né? Seja com o meu rosto, com a minha voz, com o meu corpo. Desse jeito, a criança com certeza vai querer saber mais o que diz essa história. Outra coisa legal para vocês trabalharem. Já falei de compartilhamento de tela. Isso é legal para vocês usarem quando vocês não têm um recurso, né? Não deu tempo de preparar algo, usem o compartilhamento de tela, que aí vocês conseguem trabalhar essa contação também com as suas próprias palavras. Não estou falando mais da leitura. Na leitura você vai ler exatamente como está interpretando. Desta forma, compartilhando tela também, eu vou estar contando com as minhas próprias palavras. Ou até mesmo inventando alguma coisa, né? Mas mostrando as imagens através do compartilhamento de tela, né? Que vocês prepararam lá. Mas se por um acaso... eu não sei, eu não consigo contar, eu sou muito tímida, não consigo fazer dessa forma, o que eu faço? Gente, vocês podem trabalhar ambiente, vocês podem trabalhar tudo isso que a gente está falando, mas na hora da contação de história ou da leitura da história, da leitura eu acho que é fácil vocês fazerem, mas a contação às vezes exige um pouquinho mais, não tem problema nenhum vocês usarem um vídeo de outra pessoa contando aquela história que você quer contar.
E aí nessa hora você vai compartilhar o vídeo ali com as crianças. Ela contou a história, a pessoa do vídeo, você vai parar, volta para você e você volta aqui nesse ambiente falando com a criança, trabalhando o que você quer com ela, tá bom? Mas não deixem de fazer, que isso é muito, muito interessante, certo? Outra coisa legal para vocês usarem na contação de história, né, que já falamos de objetos, cenários e coisas de palito e tudo mais, o fantoche. Eu tenho um livro aqui, que ele é um livro fantoche, olha só, vou pôr desse lado aqui. Olha que legal, se o meu fantoche contar a história desse livro que ele tá. Posso usar qualquer outro fantoche que não seja do livro? Claro que eu posso. Como que eu uso esse personagem na hora de contar a história? Né? Eu vou fazer uma voz para ele. Quando ele estiver falando, eu olho para ele. Quando eu for falar, eu olho para vocês, olho para ele. Mas o fato é que a criança tem que saber a diferença quando é você e quando é o personagem do fantoche. Ela não ia ficar interessada se tivesse aqui, ó, um bichinho falando no lugar da professora, contando partes da história dela, né? Então eu tô aqui falando pra Mumu, essa vaquinha interesseira, que ela vai fazer parte dessa história para contar para os meus alunos. Como que ela pode reagir a isso? Uau! Eu acho que eu vou fazer uma participação muito importante agora, não é mesmo, crianças? Sim, Mumu, com certeza! Nós vamos adorar sua participação aqui com a gente. Seja bem-vinda! Muito obrigada! Vamos então, que eu vou contar uma história muito interessante. Certo? Entenderam? Ela faz parte agora de uma personagem, de um livro que está fazendo parte da classe, nessa contação de história. Gente, isso é muito legal, as crianças vão ficar super interessadas. Tudo isso vai depender de como você está conduzindo a contação de história. O interesse da criança sempre vai envolver como que o professor está levando, está criando esse ambiente para ela, né? Essa oportunidade dela sentir, dela se interessar, é tudo o professor que faz. Como que os alunos podem interagir com isso? Já demos alguma dica de como eles podem interagir lá atrás, né? Naquela parte de que eles têm que desenhar enquanto vocês falam, é uma forma de interação, porque depois eles vão apresentar também o que eles fizeram para a turma, vão mostrar seus desenhos lá para a turma. Mas é nessa parte de contar a história, como que eles podem participar? E aí, sabe aquela brincadeira que um começa contando a história, para e o outro tem que continuar a mesma história? Até que no final todo mundo contou uma parte da sua história que eles inventaram e todos criaram uma história só. A gente pode fazer isso. Então a professora começa, só que ela usa um objeto que estiver ali ao alcance dela. Ou não, ou ela pode preparar algum objeto especial para contar a história. E aí ela conta 2 ou 3 frases e passa a vez. Escolhe um aluno, sorteia um aluno. Esse aluno já está avisado ou não. Se ele tiver que preparar um objeto, tem que avisar antes. Senão ele tem que, na hora, pensar em algum objeto que estiver ao alcance dele para também fazer parte da história do pedacinho que ele for contar. Ele tem que continuar, tem que fazer sentido a história. Isso também trabalha interpretação de texto e criatividade, certo? Então tem que fazer sentido, isso tem que ser explicado para a criança. E aí aquele aluno vai escolher o próximo aluno a continuar a história. E assim todos vão fazer a parte de uma grande história inventada pela própria turma, né, que vocês estiverem trabalhando. Isso às vezes pode demorar um tempão, não tem problema, às vezes separa um dia na semana para fazer o trabalho da leitura, né? E aí vocês podem, né, fazer bastante atividade aí legal relacionada a isso. Então, dica de interação aí para os seus alunos. E aí, para nós terminarmos, nós temos mais 2 coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, eu não falei no primeiro vídeo que o ambiente de sala pode ser interativo, que a gente pode trabalhar com eles para envolver os alunos? Muito bem. Aqui você pode ou o professor escolher um livro, o livro a professora escolhe na hora aqui no ambiente, e aí ela faz a leitura desse livro escolhido por ela
para a turma, trabalhando sempre essa interpretação e tudo mais, ou o próprio aluno que for sorteado ou escolhido pode escolher um livro daqui. E aí ele escolhe o que ele quer, o que ele estiver vendo, a professora ajuda mostrando aqueles que não dá para ver direito, mostra, o aluno escolhe o livro e aí ou ele escolhe para a professora ler ou contar a história no outro dia ou no mesmo dia, ou ele escolhe para ele ler toda a turma e ele depois ter que apresentar para a turma o que ele entendeu da história, contando com as suas próprias palavras, para trabalhar a interpretação de texto também, certo? E aí, uma coisa que vai ser muito legal é que se a professora escolher o livro, que ela já sabe qual é o livro que ela quer escolher, que ela vai preparar aqui, ela pode instigar o aluno, ela pode aguçar a curiosidade do aluno para ele querer ler aquele livro. Porque ela vai escolher o livro para ler no outro dia ou na outra semana. Vai ficar como o final, sabe? O final da aula, que ela escolhe o livro e fala, ó, semana que vem a gente vai ler esse livro aqui que vai falar de tal coisa. E aí vocês podem fazer o quê? Volto lá, imaginem se eu pegar o livro e tiver assim. E lá vou eu com aquela mesma peruca que eu coloquei antes. Mas imagina se eu pegar o livro que eu escolhi e eu falar sobre o livro, um pedacinho do livro, desse jeito. Eu posso interpretar uma fala da personagem, assim, usando a peruca mesmo, para eles terem curiosidade do que mais ela vai falar naquele livro, fazendo assim. Ai, eu odeio tanto esse cabelo. Eu queria cortar ele todinho, de tanta raiva que eu tenho dele. E aí, vocês vão saber o resto na semana que vem. Por que será que ela odeia tanto esse cabelo vermelho? Ou então, eu só coloco a peruca e falo, temos uma personagem ruiva e ela odeia aquele cabelo ruivo dela. Vamos entender por quê? Na próxima semana vocês vão saber o que diz esse livro tão interessante da menina do cabelo vermelho. Olha que legal! A gente pode instigar a curiosidade da criança usando caracterização, objeto. Você pode ter um objeto em mãos também que seja referência do livro, mostrar e falar o que será que esse objeto quer dizer. Na próxima semana nós vamos descobrir porque ele é tão valioso para a menina de cabelo vermelho. E aí você vai deixar a criança curiosa. Aí na outra semana, quando chegar a aula da leitura, ela vai querer saber. Ela vai lembrar. Com certeza vai ser algo bem marcante. Certo, gente? Essas são as dicas. Eu dei várias dicas aqui. Eu tenho certeza que vão ajudar vocês. Eu já disse para vocês, mas tem muitos professores aí maravilhosos que estão trabalhando muito bem, que trabalham a leitura muito bem, os livros muito bem, a contação de história muito bem. Mas eu sei que também tem muitos professores que precisam de ajuda, que querem ideias. Então esse vídeo são para vocês que estão precisando de uma luz, tá bom? Usem isso e sempre lembrem-se dessa pergunta. Será que se eu fosse o meu próprio aluno com aquela idade que ele tem, eu ia estar gostando da minha aula? Eu ia achar interessante? Eu ia estar estimulada em assistir ou querer ler aquele livro se eu assistisse a minha própria aula? Pensem nisso. Nos vemos então no próximo vídeo.